Graça e paz, queridos e queridas. Nós vamos estar nesse momento dando início, a mais um discipulado, e eu quero te convidar nesse momento a estarmos como primeira atitude, estarmos orando ao Senhor, estarmos colocando diante do Senhor esse estudo. Eu gostaria da participação também de todos. Vamos orar então, iniciando esse momento. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar, ó Deus, estarmos buscando ao Senhor, podendo estudar da tua palavra e saber que tu és poderoso para realizar infinitamente mais. Nos abençoa, Senhor, nos agracia com a tua presença. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje eu estou num lugar diferente, geralmente é na sala, mas como nós estamos recebendo hoje visita, eu vim para o quarto da Carol, minha filha. E o tema de hoje, eu ia falar, como eu falei na quinta-feira passada, eu ia falar um pouco sobre essa questão de Abraão, a ordem, que Deus impõe sobre toda a sua criação. Mas hoje eu recebi de um amigo uma palavra, sobre perdão e me motivou a estar falando com você, meu amado, minha amada, a respeito disso, a respeito do perdão, a respeito da graça do nosso Deus. Eu estou esperando um pouco para que nós tenhamos mais pessoas, podendo dar início ao nosso estudo, a mensagem, e porque eu gostaria que nós pudéssemos fazer de uma forma bem participativa, onde nós possamos falar, discutir acerca do assunto, acerca do que Deus nos orienta. Seja bem-vinda, Vanilda, que Deus a abençoe. E principalmente porque é um tema que para mim é muito interessante, porque existe uma condicional. Muitas vezes a gente diz que quem crê e for batizado será salvo. E é verdade, a palavra de Deus nos orienta a esse respeito. Mas ele também tem um inciso, um si, está dizendo. E por isso eu gostaria de poder estar estudando com os irmãos a respeito desse tema, desse si, que a palavra de Deus nos fala, principalmente quando fala na questão do perdão. Quando nós falamos de perdão, o que é isso? E por que ele é uma condicional? Por que ela é algo que eu e você temos que buscar do Senhor esse si? Então, por isso é que eu vou botar um louvor aqui, vou aguardar um pouquinho, para que outros irmãos e irmãs também possam. Eu comuniquei no Facebook, no WhatsApp, o grupo da igreja, e vamos ver, e logo assim que esse louvor acabar, a gente dá continuidade, mostrando essa condição, esse si, porque a respeito desse si para nós. Deixa eu achar aqui um louvor aqui no computador. Peço perdão pela acústica dele, porque ele é um computador antigo.
como também a gente estuda francês, né, e inglês, aí eu tenho muitos de... Vamos fazer em inglês mesmo, para que nós possamos estar ouvindo enquanto aguardamos os irmãos e irmãs entrarem. Desculpa, né? O fundo tem conversa, porque nós estamos recebendo visita, aí né, eu fechei a porta, vim pro quarto da Carol, mas oi Paula, seja bem-vinda. Nós estamos aguardando um pouquinho alguns irmãos e irmãs estarem entrando também. Né? Aleluia. É. Vamos dar início então. Eu aguardei um pouquinho para que os mais, né, nessa live, até porque é estudo. Então, estudo é participação, né? Então você pode comentar aí, nós vamos tentar responder. Né? Então eu gostaria de poder estar fazendo a leitura de um texto que é bastante conhecido, né, por nós, né, que é a oração do Pai Nosso. Né? E eu gostaria que nessa oração, né, que está lá em Mateus 6, de 9, né, que nós não parássemos no 13, como geralmente na oração nós paramos, né? Mas que nós desse prosseguimento até o 15, porque afinal de contas, o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos. Aqui era ele ensinando como eles deviam orar, né? Como eles deviam se colocar diante de Deus. Muito o paralelo com o culto, né? Como deve ser um culto, fazendo menção também a Isaías capítulo 6. Mas o texto ele começa dizendo assim, olha como é que o Senhor Jesus se coloca diante dos seus discípulos lá em Mateus capítulo 6, versos de 9, e nós vamos ler até o 15. Ele começa dizendo assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Geralmente, na oração, né, a gente termina aí, né? Só a título de conhecimento, por que a Igreja Católica, no caso, fala vosso, vossa e nós, a relação teu, tua? Eu estudei com o Frei, né, o Frei Franco, e eu fiz essa pergunta: por que, né, que a Igreja, no caso, coloca essa relação de vosso, vossa, teu, tua? E a posição do Frei Franco, né, professor da Unesp em Porto Velho, Rondônia, ele me disse que tudo isso é problema de tratamento, que a relação nossa com Deus se traduz no nosso tratamento. Então, ele, palavras dele, né, não são minhas, ele fala que os protestantes eles têm mais essa Deus presente, o Deus conosco, né, o Emanuel, a pessoa de Deus assim, de uma forma mais íntima. Por isso teu, tua, seu, sua. Enquanto a Igreja Católica ela tem mais uma reverência mais separada. Então é aquela questão do vosso, vossa, né? Então, mas isso aí não difere em nada, tá? É pronome de tratamento. E pronome de tratamento não se discute. Eu, por exemplo, chamo minha mãe de senhora, né? E já minhas filhas eu vejo lidando com a minha esposa, chamando você ou pelo nome. Então, quer dizer, é questão de tratamento, né? É pronome de tratamento. Nós não vamos entrar aqui no mérito. Mas, continuando, e é isso que eu quero trazer nesse estudo hoje, é o que está no verso 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que ele quer dizer com isso? Seja bem-vindo, Kézia. Né? O que ele quer dizer com isso? E é isso que eu quero comentar: o poder do perdão. O perdão, como ele é essencial na vida de todo cristão. Todo cristão ele tem que compreender que a salvação dele também passa por um si. Né? E muitas vezes nós achamos que não, mas está aqui, ó. Né? Esse texto ele nos comprova isso, né? Que existe o si, né? Então, por isso que eu quero buscar, eu quero estudar junto com você esse tema tão importante que eu creio que é o perdão, né? Você, o que você acha? Né? Compartilha aí, né, conosco o que você acha, o que realmente é o perdão para você, né? O que realmente qual o significado realmente do perdão para você. Ah, pastor, eu creio que perdão para mim tem que existir. Sim, mas tem que existir. Mas será que é uma prática na minha vida, na sua vida? Ou será que o perdão para nós só existe quando estamos na igreja ou quando falamos bonito, mas e no dia a dia? Né? E com os nossos? Então é isso que hoje eu quero conversar um pouco, né? A respeito disso, a respeito do poder do perdão. Tem um pastor que escreveu justamente um livro chamado O Poder do Perdão, o pastor Fábio Damasceno, ele é psiquiatra, e ele tem um livro fantástico a esse respeito, a respeito do poder do perdão. O que realmente
é o perdão e quais são os benefícios dele. E acho muito interessante isso, porque ele faz uma explanação a esse respeito. É um livrinho pequeno, pequeno que eu falo, poucas folhas. Eu te garanto que você vai ser tremendamente edificado. Tá? É o Poder do Perdão, pastor Fábio Damasceno, ele é pastor da S8 aqui de Gragoatá, né? Então, se você puder comprar, compre, eu te garanto que você vai ser tremendamente edificado. Eu não sei se existem e-books sobre isso, eu não pesquisei, mas se você puder, faça isso, né? Compre a esse respeito. Kézia, o perdão, ela é o correto, mas até onde nós achamos realmente que isso é correto? Né? Até onde nós entendemos realmente a importância de perdoar e ser perdoado? O grande problema está aí. As pessoas falam muito, tem que perdoar. Perdoar, primeiro para a gente poder entender, o termo perdão não significa apagar. Nós não somos um robô que a gente aperta lá o delete, o alt control del e apaga. Não, não existe isso. Não significa que quando você diz assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que esquecer. Não, perdão não é isso. O perdão, você só sabe que você deu e recebeu quando aquele fato, ou aquela pessoa, ou aquele momento não te traz mais dor, não te traz mais sofrimento. Não existe esse negócio de, não, se você perdoou, você tem que esquecer. Não, você não é um robô. Você não pode simplesmente esquecer. Não. Mas é quando a lembrança não te traz mais dor, não te traz mais peso. Você consegue passar por cima. Né? E isso, muitas vezes, não é entendido dentro da igreja. As pessoas obrigam os outros a esquecer. E como é que você vai esquecer? Como é que você vai esquecer uma violência? Como é que você vai esquecer uma fofoca, um comentário grotesco? Você não tem como esquecer dessas coisas. Bom seria se pudesse. Se nós tivéssemos, né, um botão e dissesse, eu não quero mais lembrar disso, e tirou. Mas não é isso. Deus não nos criou assim. Né? Deus nos deu a condição de ponderar sobre aquilo que é significativo e aquilo que não é, e colocarmos na balança. Então, o perdão não é um esquecimento, você não vai esquecer. Eu não consigo perdoar, pastor, porque eu não consigo esquecer. Você não vai conseguir. Mas quando aquilo não te causar mais dor, não te trazer mais enfermidade na alma, aí você vai saber que você perdoou. Então vamos lá. Vamos nesse texto. Nesse texto, há duas particularidades que eu quero mencionar aqui. Há três momentos, né, dentro desse texto de Mateus 6, de 9 ao 15, em especial li o 9 ao 15 porque para que a gente possa entender todo o contexto, que é a oração do Pai Nosso, mas na verdade é 12 a 15. Né? Então ele começa a dizer assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora começa o problema. Porque nós temos uma facilidade muito grande de nos sentir ofendido com algumas coisas. E por essas ofensas nós não queremos nos retratar. Né? Por exemplo, nós muitas vezes falamos de algo ou fazemos algo e que para nós pode não ter nenhum significado, não foi com intuito ofensivo, mas para o outro foi.
E aí? Como trabalhar isso? Como trabalhar que você está dizendo para Deus, olha Deus, perdoa as minhas dívidas, quer dizer, perdoa os meus pecados e as minhas faltas, assim como eu tenho perdoado. E agora? Olha aí o primeiro entrave que a gente se colocou aí. Se a gente diz para o Senhor, Senhor, perdoa, assim como eu tenho perdoado, mas eu não perdoo, como ser perdoado? Você está vendo como a gente muitas vezes fazemos orações e não sabemos o verdadeiro teor dela? Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Né? Assim está lá na Bíblia católica. Quer dizer, se eu não perdoo, como vou ser perdoado? Porque eu coloco para Deus essa posição, essa condição. Né? O que você acha? Você tem perdoado? Você tem feito. Primeiro, você tem feito essa oração? E se você tem feito essa oração, você tem agido de forma com que você tem orado? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Né? E aí já começa um problema. O que você acha? O que vocês acham aí? Qual seria a solução para esse primeiro entrave aí que nós temos? Ou seja, esse primeiro momento. Tem mais. Né? Tem mais algumas coisas, mas já começamos aí a ser confrontado com essa palavra. Perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores ou os que nos têm ofendido. Os discípulos perguntaram a Jesus até quantas vezes o homem deveria perdoar ao seu irmão. E uns disseram 7, e Jesus disse, não é 7, mas 70 vezes 7. Significa que a mesma pessoa tem que ser perdoada não só 7 vezes. Mas se eu não estou equivocado na matemática, me ajudem aí se eu estiver, o Senhor está dizendo 490 vezes. Você deve perdoar o seu irmão. Você deve perdoar as pessoas. Mesmo que o que ela fez a você venha a ser tão difícil. Mas eu quero lembrar a você o que Jesus falou na cruz. Quando, mesmo não tendo nenhum pecado, nenhuma culpa, tendo testemunho do governador Pôncio Pilatos, de que sobre esse justo não havia nada, mesmo assim o crucificaram. E ele, na cruz, ele faz o seguinte pedido a Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Pai, perdoa-os, porque o que eles estão fazendo vai afetar a eles mesmos. Porque quando você, e isso é comprovado pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria, quando você não perdoa, quem sai no prejuízo é você mesmo. Já foi comprovado que doenças, chamadas doenças psicossomáticas,
É, oro pelo aquele que me magoou, Paula. Tudo bem, mas é, você põe uma condição, né? Está aqui uma condição. Você pede para que Deus é, perdoa assim como você tem perdoado. Então, quer dizer, se você diz, Senhor, que eu venha perdoar aquele que me magoou, né? Você tem feito isso? Você tem realmente perdoado? Porque não é só quem te magoa, é também as pessoas que às vezes, sem o intuito de fazê-lo, apesar que você pode até colocar que isso também é magoar, mas sem o intuito de fazê-lo, cometeram. São os que nós chamamos de pecados involuntários. Às vezes uma pessoa ela comete um erro, eu vou dar um exemplo claro de um suposto pecado involuntário, porque para a pessoa foi um problema e isso causou um impedimento muito grande. Eu geralmente quando eu saio de casa, eu saio é, fazendo a minha rotina, né? Eu vou passar aqui e ali, eu não gosto de sair à toa, ficar andando à toa, né? Ficar pensando no que eu vou fazer. Então, nisso quando eu saí e tinha bastante coisa, eu passei de carro por uma pessoa da igreja, por uma senhora, e eu não vi, porque eu estava tão pensativo sobre o que eu ia fazer que eu não vi mesmo. Não foi nenhuma questão contrária. E aí o que aconteceu? Essa pessoa sentiu que eu tinha feito a acepção dela. Quer dizer, eu acabei cometendo, entre aspas, não que eu cometi, mas para ela eu acabei cometendo um pecado que a magoou, que a deixou triste. Passado algum tempo, eu tinha alguma liberdade com ela, mas eu senti que ela se afastou. Eu fui perguntar, irmã, o que estava acontecendo? O que está acontecendo? Alguma coisa que eu fiz? Aí foi quando ela me contou, né? E eu falei, minha irmã, me perdoa, mas eu não a vi. Não tem aí nenhum interesse de querer fazer acepção de pessoas. Mas não a vi. Então me perdoa por isso. Então tem pecados também que são involuntários, né? Mas vamos lá. Então, a... quando Jesus coloca isso, ele coloca uma condição, né? Olha, ou melhor, nós nos colocamos numa condição, né? Olha, eu quero ser perdoado. Todo mundo quer. Mas assim como eu perdoo, aí a coisa pega, né? Porque nem sempre nós estamos querendo perdoar. Nós temos muita facilidade de magoar, mas temos muita dificuldade de pedir perdão. Magoamos as pessoas com uma facilidade enorme. Julgamos as pessoas com uma facilidade enorme. Mas temos dificuldade de dizer perdoa. Não foi essa a minha intenção, então perdoa. Eu fiz, foi essa a minha intenção, mas agora eu parei, refleti e vi que não ia levar a lugar nenhum, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? E aí, voltando a Jesus lá, ele fala isso, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão agindo de forma natural, sem medir as consequências que seriam para eles mesmos. A outra situação está lá no verso 14, que ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ou seja, se você perdoa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então está aqui. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Então, se eu quero ser salvo, e a salvação
passa pelo princípio do arrependimento e do perdão, porque, infelizmente, existe uma cultura onde você nasceu e é filho de Deus, né? O que é um equívoco. E não sou eu que falo, não, é a palavra. Porque em João 1,12, e está lá tanto na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, porque eu gosto de estudar todas as Bíblias, João 12 diz: pois todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Ou se quisermos entrar mais a fundo, Marcos 16, né, fala de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando fala toda criatura, ele fala todos nós que temos a condição, né, de aceitar a Jesus Cristo. Então, todos somos criaturas. Só nos tornamos filhos mediante a aceitação a Jesus Cristo. Por isso é que Romanos 10:9 diz: confessa com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creia no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serás salvo. Né? Essa é a posição. Então, porque se todos que nascem são filhos, então existem algumas incoerências. Primeiro, como é que a Bíblia diz pregar a toda criatura? Eu nunca vi um cavalo, um cachorro, um gato aceitando a Jesus. Então ele fala para nós. Eu poderia entrar muito mais dessa situação. Eu não quero entrar muito nessa situação porque nós iríamos entrar em tradições, por exemplo, se todos são filhos de Deus, então por que quando nós dizemos que a criança que nasce é pagã? Pode ser pagã se ela é filha, não é? Então quer dizer, tanto é que a roupa que coloca na criança quando nasce, né, isso é quando não está frio, chama pagãozinho, né? Mas não vamos entrar nesse mérito não, vamos aqui ao princípio de que a salvação ela parte do princípio do perdão. Então, se eu quero receber de Deus o perdão, eu tenho que aprender a perdoar. Então é bem claro aqui, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, verso 15, se, olha o se, no 14 também tem, se perdoardes, está vendo? Olha aí, ó, o se. Verso 15, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E agora? Se eu não perdoo, como vou ser perdoado? Né? Se eu não tomo uma atitude, seja bem-vindo, Madison. Se eu não parto do princípio de que é dando que se recebe, né? Mas eu fico esperando receber para dar, e isso não é bíblico. Jesus não esperou a gente ir a Ele para Ele poder morrer por nós. Ele morreu por nós primeiro, para que a partir do seu sacrifício nós tivéssemos vida com Ele. Então quer dizer, eu gosto muito do capítulo 7, verso 12, porque ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se eu quero, a paz, Neymar, seja bem-vinda, estamos falando sobre perdão. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar, você também, Madison, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, estamos lá no texto de Mateus 6, 12 a 15, mas nós lemos desde o 9, por ser toda a oração do Pai Nosso.
Mas no 7, capítulo 7, verso 12, diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então significa que se eu quero respeitar, se eu quero ser respeitado, eu tenho que dar respeito. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Então, o reino de Deus não é receber para dar, é dar para receber, porque isso é fé. Eu não perdoo alguém porque eu acho bonitinho dizer que estou perdoando. Não, eu perdoo porque a minha salvação depende do meu perdão. Porque eu fiz, né, segundo a palavra, eu faço, na minha oração, eu faço essa comparação. Perdoa-me, assim como eu perdoo. E se eu não tenho perdoado, como vou ser perdoado? Né? Então, por isso que o perdão, ele é muito poderoso. Porque nós queremos o perdão de Deus. Porque é o perdão de Deus que nos dá a vida eterna, é o perdão de Deus que nos dá a salvação. Mas se eu não perdoo, como eu vou ter? O que vocês me dizem, né? Participem aí, diga o que vocês acham, ou alguma dúvida a esse respeito. Né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano, o que ciclano fez. É verdade. Onisciência, onipresença e onipotência só pertence a Deus. Ninguém mais tem. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém tem onisciência, onipresença, onipotência. Só Deus tem. Então não sei realmente o que aconteceu com você. Mas uma coisa eu sei. Que o que Deus tem para mim e para você é muito maior. Então, se eu não estou conseguindo, assim como os discípulos, né, pediram para que o Senhor pudesse ajudá-los na pequenez da fé, assim como aquele homem que tinha um filho que se convulsionava, né, ficava enfermo e os discípulos não puderam curar. E Jesus pergunta para ele: tens fé? E ele diz: ajuda-me na pequenez da minha fé. Apesar que o texto é bem claro em dizer que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, agora até lembrei de você, Neymara, né? Quando eu fui fazer uma pregação, ela não sabia, e justamente na pregação eu falei sobre o grão de mostarda e ela havia trazido um saquinho, lembra disso, Neymara? Ela tinha trazido um saquinho de semente de mostarda para me mostrar. E aquilo fez parte do culto, porque eu comecei a distribuir, né? Eu estou com isso aqui até hoje, até eu estou aqui em casa, porque vou fazer em outros lugares também. Mas é uma semente tão pequena. Deus disse que se você tiver fé do tamanho daquela semente, você já iria fazer coisas grandiosas. Assim também o perdão. Mesmo que o teu perdão você sinta que o teu perdão é tão pequeno, coloque em ação. Bota, perdoa e seja perdoado. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te capacitar para isso. Porque tem situações que nós temos que pedir para que Deus nos ajude. Nos ajude a perdoar. Lembrou, né? Nos ajude a perdoar, nos ajude na nossa fé pequena. Às vezes as lutas, as circunstâncias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, onde as pessoas estão sem perspectiva nenhuma.
de quando vão sair, né, dessa situação. Ontem mesmo eu estava falando com minha mãe e ela falou: ah, filho, quando é que nós vamos sair disso? Eu falei: mãe, ninguém sabe. Temos que segurar em Deus e vai, né? É como a gente canta, né? Segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Porque há momentos que é bem difícil. Não vou dizer para você que perdoar é fácil, mas é gratificante e Ele te dá a vida eterna. Porque a tua salvação passa pelo perdão. Por isso é que no início eu já comecei dizendo, a gente fala de salvação, mas a gente esquece do si, né? E esse é um do si. Se perdoardes aos homens, vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, se você quer algo de Deus, comece a fazer. Né? Começa a colocar a sua vida, a colocar, né, ou melhor, começa a dar para poder receber. Como eu falei aqui em Mateus 7,12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, quer ser perdoado, comece a perdoar. Quer ser respeitado, comece a respeitar. Quer ser amado, comece a amar. E aí você vai ver que é dando que se recebe. Né? Já dizia, né, um frei católico, São Francisco de Assis, que dizia, né, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? Então quer dizer, você tem que fazer a sua parte. Você tem que se colocar para que Deus possa, em você, fazer grandes coisas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Né? Eu gostaria de poder dar um tempo, se houver alguma pergunta, ou alguma coisa que você discorde, ou alguma coisa que não foi bem explicada. Eu gostaria de dar um tempinho para que você pudesse estar fazendo as suas perguntas. E enquanto você aí formula a sua pergunta, se você assim desejar, eu gostaria que você compartilhasse, né, esse texto, esse discipulado com tantas pessoas, porque hoje em dia, principalmente nesse momento de quarentena, nós estamos vendo muitas crises, né, porque já as televisões já falam aí, já há a preocupação, né, de agressões em famílias, né, de marido para com mulher, já houve morte, já houve situações de filhos com pais, pais com filhos. Então, esse é um momento muito difícil em que as pessoas têm que aprender a perdoar. Né? Tem que aprender a dizer um para o outro, né, o perdão, dar e receber, amar e ser amado, respeitar e ser respeitado. Né? Então, compartilha, né? Porque quando a gente retém, como eu já falei anteriormente, a gente fica enfermo. Existem doenças chamadas doenças psicossomáticas. Você pode depois lá no Google colocar doenças psicossomáticas e você vai ver que o principal combustível dessa doença é justamente a falta de perdão. São as amarguras, os ressentimentos que as pessoas guardam. Né? E o próprio Senhor Jesus, ele
ele fala que tais pessoas que ficam, né, que não conseguem perdoar e ser perdoado, as pessoas como que vão entrar no reino dos céus. Não é? Então quer dizer, porque Jesus veio para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Mácula a gente sabe o que é, né? Mácula é pecado, né? Mancha, é tudo aquilo que você fazia outrora, né? Como 1 Pedro descreve, né? Que você fazia e que é triste, né? Aos olhos de Deus, né? Então ele fala de prostituição, bebedice, né? De diversas dessas coisas. Mas e ruga? Então as pessoas idosas, todo mundo tem que morrer antes, né? Tem que morrer antes de ter ruga. E aí é um problema, porque tem adolescente com ruga, né? Tem criança com ruga. E aí nós temos um grande problema. Não é isso que Deus fala. Deus fala ruga, porque mágoas, ressentimentos, feridas na alma, isso causa rugas. Então, é disso que o Senhor está falando, desses males, né, que estão aí na vida de todo cristão e que a solução para tudo isso é justamente perdoar. Né? Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não tenho como ser perdoado. Bem, queridas, não quero me alongar mais nesse estudo, até porque eu acho que ele está bem claro, né? Só esquecendo de dizer que já foi comprovado que câncer, problemas de pressão, problema de coração, né, que é motivado também por problema de pressão, um dos principais fatores, né, que leva a isso é a falta de perdão. É o problema emocional. Por isso também são contados como doenças psicossomáticas, né? Então, quando você perdoa, é você quem ganha, né? Quando você abre o teu coração e deixa o perdão de Deus entrar e você manifesta esse perdão e também é perdoado, Deus te abençoa grandemente. Tá bom, amados? Eu quero agradecer a todos vocês, né, pela participação. Obrigado a todos que nos prestigiaram com a sua presença, mas a todos também que depois, né, vão estar, esse estudo também vai estar lá no YouTube, no Todo Dia com Cristo, lá no YouTube. Então, você pode ir lá também, se você desejar, e compartilhar, né? Se inscrever lá, se inscreve lá, né? E compartilha para que essa palavra de vida, essa palavra de restauração possa entrar também nos corações das pessoas que precisam perdoar e serem perdoadas, precisam ter um encontro real e genuíno com Deus que nos amou e nos perdoou. Né? Se Ele pode hoje nos perdoar, né, porque Ele fez isso primeiro, Ele nos perdoou. Por isso eu quero agradecer a todos os queridos e queridas que estiveram conosco por esse período e todos aqueles que estarão, né, assistindo depois desses vídeos. Obrigado, eu tenho ficado muito alegre, né, eu tenho visto um dos vídeos, já tiveram 800 e tantas visualizações. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais. Né? Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Vamos orar nesse momento e aí assim estamos finalizando. Pai, o Senhor mostrou
em Jesus Cristo, o exemplo. O exemplo de que não há nada nem ninguém que seja maior do que o teu perdão, do que a tua graça. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha ajudar-nos, Senhor, a seguir o teu exemplo, de perdoarmos e sermos perdoados, de tomar a primeira atitude e saber que é dando que se recebe. Por isso, Pai, abençoa a todos, e se alguém nesse momento que está precisando ser perdoado, que está precisando perdoar, abençoa nesse momento, capacita, fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos herdar a vida eterna. Obrigado, Pai, por esse momento. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz possa ser conosco. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, uma boa noite e Deus abençoe. Fiquem na paz.